Olá pessoal, hoje nós queremos falar sobre uma obra importantíssima ligada a Fernando Pessoa. O livro chama-se Fernando Pessoa, Hermetismo, Iniciação e Heteronímia. Fernando Pessoa terá sido talvez um dos personagens literários, um dos poetas, um dos intelectuais mais famosos da história de Portugal. Por quê? Existe um véu de mistério sobre Fernando Pessoa que reside precisamente na sua chamada heteronímia. Fernando Pessoa criou personagens literários, 3 personagens literários, que são os personagens da sua heteronímia e sobre o qual paira um grande mistério, da razão pela qual aqueles personagens puderam se manifestar, né? Como é que Fernando Pessoa pôde criar aquelas expressões literárias? Pois muito bem, essa é a explicação consensual, ou seja, que a heteronímia de Fernando Pessoa é uma mera criação literária da genialidade de Pessoa, nada mais distante da realidade. A heteronímia de Fernando Pessoa resulta de um processo. Que processo é esse? A iniciação de Pessoa na Ordem do Templo de Portugal. Aonde isso está comprovado? Neste livro aqui, Fernando Pessoa, logo nas primeiras páginas, nós apresentamos o testamento que Fernando Pessoa deixa escrito por ele mesmo, de próprio punho, aonde ele confirma que foi iniciado na Ordem do Templo de Portugal, iniciado no 3º grau na Ordem do Templo de Portugal. Portanto, os personagens da sua heteronímia não são manifestações meramente literárias. São precisamente, digamos, o efeito colateral da sua iniciação na Ordem do Templo de Portugal. Portanto, nós estamos diante da obra de um iniciado. Não é? Mas aqui reside uma outra questão. Fernando Pessoa afirma que é iniciado na Ordem do Templo de Portugal. Ora, teoricamente, a Ordem do Templo de Portugal havia sido extinta antes de 1500, embora a sua sucedânea, a Ordem de Cristo, tenha continuado. Então, baseado em que Fernando Pessoa afirma que é iniciado na Ordem do Templo de Portugal, se a Ordem havia sido extinta pelo menos há 400 anos antes? Pois muito bem, este é um outro descritério em relação à historiografia luso-brasileira, notadamente a historiografia portuguesa, onde tem sido dito que a Ordem Templária de Portugal foi extinta. Ela nunca foi extinta. A partir do momento em que ela aparentemente é extinta, a Ordem entra em atividade subterrânea. E Fernando Pessoa diz que, naquele momento em que ele publica, a partir daquele momento, a Ordem continuaria existindo, só que ela entraria em estado de dormência. Portanto, desde o momento em que os templários surgiram no cenário medieval europeu, eles continuam vivos e atuantes. Uma atuação exterior, visível, e no caso de Portugal, uma atuação interior, invisível, portanto perpassa toda a trajetória histórica de Portugal. Um outro ponto fundamental nesta obra: geralmente os pesquisadores, ao estudarem e apresentarem a obra de Fernando Pessoa, eles extraem textos dos lugares e recortam determinadas frases e colam em outras frases. Isso significa que existe, de certa forma, uma burla, uma fraude grotesca dentro da obra de Fernando Pessoa. Aqui, neste livro, nós apresentamos precisamente o pensamento de Fernando Pessoa, exatamente como ele, Pessoa, deixou escrito, na ordem em que ele colocou. Um outro ponto importantíssimo: esses 3 personagens não são 3, são 4. Existe um 4º personagem. Quais são esses personagens da heteronímia de Fernando Pessoa? Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Há um 4º personagem, porque cada personagem corresponde a um elemento. Um elemento é ar, outro elemento é água, outro elemento é terra, outro elemento é fogo. Fernando Pessoa é um grande astrólogo. Terá sido talvez um dos maiores astrólogos de Portugal. E os personagens estão precisamente de acordo com os 4 elementos dentro do seu mapa astrológico. Não deixem de adquirir essa obra, ela é importantíssima. Está disponível no nosso site www.imub.org/loja. Muito obrigado.